Quando recebi a missionária, esta irmã é uma simpatia, né? Vem lá de Diadema, atende o nosso convite, deixa todos os seus afazeres para estar aqui. Louvado seja Deus. Fique à vontade. Pai Senhor. Pai do Senhor. Ela promete que antes da meia-noite ela termina. Ah, bem antes. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Cadê o guitarrista? Ele chega aí, né? Pode se sentar. Amém? É um prazer, uma honra estar aqui. Ah, só um pouquinho d'água, né? Aquele fundo bem baixinho. Eu ponho os músicos na prova, né? Quando eu vou pregar nas igrejas. Mas é uma alegria poder atender o convite do pastor Ducler e sempre estar aqui com vocês. A gente se conhece há muitos anos por causa do pastor Elias, né? E Deus promoveu essa oportunidade de eu estar aqui pela terceira vez. Já tenho um carinho por vocês e já me sinto tão à vontade que pedi licença do pastor Ducler de vir com um sapato mais simples hoje, né? Para não falar que é um tênis, um sapatênis, que aí vai chegando a idade, né? Os pés cansam um pouquinho. Esse ano eu faço 50 anos, pastor. 50 anos vou fazer. Olha que bênção. Mas dê glória a Deus aí. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Vou pedir para que coloquem o tempo que eu tenho ali, não esqueça disso, porque para eu não me empolgar. Gênesis, capítulo 41. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 41. Amém. A partir... Gênesis, primeiro livro, capítulo 41, verso 46. Todos acharam? Amém? Amém? Tem alguém folheando ainda, mas eu acho que a maioria já encontrou. Diz assim a palavra de Deus: E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu, nos 7 anos de fartura, a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome. E lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Graças a Deus. Eu estava... Confesso para vocês, isso acontece com muita gente, não é só comigo. Preparando uma outra mensagem quando Deus falou: não, fala sobre José. Fala a respeito de José. Olha aqui para mim. Olhe bem para mim. Eu sou um milagre de Jesus. Você crê nisso? O pastor, quando passou o tema para mim sobre família, e toda vez que eu estudo, eu ministro, eu ensino sobre família, eu sempre lembro da minha história e da história da minha família. Eu cresci em um lar com um pai alcoólatra, uma mãe que ficou neurótica por tudo que passou. Eu cresci dentro de um lar onde vi a minha mãe ser agredida várias vezes fisicamente.
Meu pai, filho de crente, ora estava na igreja, mas o alcoolismo tomou a vida dele. E com filhos fora do casamento. E até os 16 anos, eu vivi dentro de um lar onde havia muita confusão, onde havia muita discórdia, onde havia muita mentira. E tanto para uma mulher que passa por isso, e um homem que promove isso na casa de uma família, e com 3 filhas meninas, a gente cresce achando que aquilo é normal. A gente cresce achando que aquilo está tudo bem. Uma família aparentemente desajustada, desequilibrada. Ora, eu ia para a igreja católica com a minha mãe, e no outro momento eu ia para a igreja evangélica com meu pai. Mas eu não entendia, porque quando no outro dia só tinha confusão. Quando meu pai chegava bêbado em casa, e no momento terrível, agredia todo mundo. Eu me lembro que a minha irmã do meio, muitas vezes para defender minha mãe, atacava meu pai. E como é que você cresce com tudo isso? E como é que Deus muda essa chave? Quando eu começo a dizer para vocês que eu sou um milagre, eu sei o que eu estou dizendo. Eu sou um milagre. Um grande milagre. Por quê? Já entro na mensagem. Eu sou casada com o pastor Ulisses, sou mãe do Samuel Eduardo, e há 16, na minha casa, nós declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele também vem de uma experiência muito complicada. A mãe dele sofreu um atentado do seu pai, quase faleceu. Uma história muito parecida com a história da minha casa. E quando a gente cresce e se converte, ele na juventude, eu também, a gente descobre algo que muda a história da nossa vida. A gente descobre a presença de Deus. A gente descobre que Deus, através do seu Filho Jesus, deu a vida por nós. E que pelo Espírito Santo que habita no nosso meio, nós poderíamos escrever uma nova história. E que feridas do passado poderiam ser curadas, tratadas. E a partir daquele dia que Deus promove o nosso encontro, a gente percebe que estávamos escrevendo uma história linda na presença de Jesus. Mas eu te digo que quando eu estudo a história de José, que tudo começa na sua juventude, 12 irmãos, ele, Benjamim, mais os 10 outros irmãos, porque ele e Benjamim eram filhos da mulher que Jacó amava. E existia, e a gente sabe que no contexto familiar existem muitos desafios. Existem, no contexto familiar que você convive, tem muitos desafios. Inveja, mentira, traição, discórdia, confusão. Mas eu conheço um Deus que coloca os pingos nos is e tudo no lugar. Porque às vezes a gente não consegue enxergar alguns processos, alguns propósitos, algumas coisas que Deus faz, que a gente precisa passar, inclusive com perdas momentâneas, mas necessárias para cumprir o propósito da família que Deus quer construir para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Existe um processo nessa caminhada. E quando eu li aqui para vocês, quando tudo acontece, José sai da prisão, e olha que foram 12 anos, contando aqui, que ele vai na presença de Faraó, que ele vai como preso para o Egito, é vendido como ali um escravo qualquer, vai trabalhar na casa de Potifar, por causa da mentira de uma mulher, ele vai parar na prisão. Mas existe algo tremendo quando José é transformado ali em governador.
ele começa a construir a sua família, e quando seus irmãos vêm na época da fome, tem uma frase que está escrita aqui, no capítulo 42, quando ele encontra com seus irmãos, que seus irmãos, preste atenção, não reconhecem que ele é José, quando vão atrás de alimento, quando há fome lá em Canaã, quando seus irmãos chegam na frente dele, ele começa a fazer algumas exigências, eu vou deixar vocês presos, alguém volta lá para pegar o menor, que ele queria ver Benjamim, e ele fala assim, faz o que eu estou mandando, porque eu, no capítulo 42, lá no verso 17, ele fala assim, na parte B, porque eu temo a Deus. Olha só, irmãos, eu estou falando aqui, 12 anos, faz a conta comigo aqui, 12 anos, ele vai na presença de Faraó, interpreta os sonhos, fala por sabedoria do céu, porque esses 12 anos do processo que ele passou, a parte que ele fica na casa lá de Potifar, ele aprende sobre grãos, ele aprende sobre semente, ele aprende sobre plantação, ele aprende como administrar, porque tudo que era colocado na mão dele, Deus fazia prosperar. Então eu percebo aqui que é um rapaz que não saiu da presença de Deus, mesmo no meio da sua angústia, quando ele rogava aos irmãos que tirassem ele daquele lugar onde tinham colocado, lançado ele. Ele no meio da sua angústia, indo em um cárcere, sendo exposto, preso na frente de todo mundo, ele não perde a presença de Deus na vida dele. Mesmo no meio de perdas momentâneas, servindo aos outros, por causa da mentira de uma mulher vai preso, ele não sai da presença de Deus. E olha, 12 anos que não tinha, eis que te digo, não tinha igreja, não tinha, Deus fala assim contigo, ele se apegou somente a um sonho que Deus deu para ele. Eu te farei prosperar, eu te farei grande, só não sai da minha presença. O tema é, se o Senhor não edifica a casa, se não há presença de Deus, se Ele não está no nosso meio, como é que eu renuncio às tentações? Como é que eu digo não a tudo que me ofertam aí fora? Como é que eu faço essa família complicada dar certo? Dê glória a Deus enquanto eu bebo água, por favor. Quando eu e meu marido, antes de nos conhecermos, descobrimos o profundo amor de Deus, o quanto Ele nos amava, o quanto Ele queria mudar aquela realidade, o quanto Ele queria também, através da vida de José, mudar a história da sua família. Por causa da atitude de fé de um homem, as coisas começam a mudar. E eu estou falando de 12 anos de espera. Começa a acontecer. Diga assim comigo, chega o dia do milagre. Mas olha aqui para mim, era o dia do milagre pessoal. Eu chego o dia de eu ser abençoada, as portas são abertas, me formo na faculdade, arrumo um excelente emprego, viro executiva, me torno um gerente de uma multinacional, financeiramente estava tudo bem. Deus me dá o esposo, Deus dá para você a esposa, te concede filhos. E o interessante, que eu já li isso aqui várias vezes, e um dia orando, o Senhor falou comigo, porque Ele fala assim, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Eu estava orando, falando com Deus, e Deus falou, quem coloca o nome do filho Manassés, que significa, me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai? Não esquece não, ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que ele viveu, ele sabe a dor que ele passou, ele só está dizendo para ele mesmo, hoje eu estou curado, mas faltava fazer alguns acertos ainda, faltava Deus
cumprir o seu propósito, reunir toda a família, colocar todo mundo unido de frente a frente e resolver algumas questões, porque se você acha que Deus te fez prosperar, que está tudo bem porque você está na igreja, e tem coisas do passado que não estão resolvidas, Ele está dizendo para nós essa noite: eu preciso unir o que está separado. Eu preciso arrumar o que está destruído. Eu preciso ajeitar o que está desajeitado. Porque senão o propósito, o processo não foi cumprido. 12 anos, passa 7 anos. 7 anos de somente alegria. O Egito, me perdoe a palavra, mas os jovens vão me entender, estava bombando. Pastor do Clé. Tinha prosperidade para qualquer lado. E eles produziam muito. E produziam de forma extraordinária. Era a nação da época. Era a nação do momento. Era o país de grande sucesso. E Faraó tira seu anel e fala: o único aqui que está abaixo de mim, o maior poder é dele. Façam o que ele mandar, obedeçam a ele, porque ele sabia o que estava fazendo. Encontrou um homem trabalhador, um homem de fé, um homem honesto, íntegro, um homem sincero. Olhou para o passado dele: peraí, foi de Potifar, ficou preso, mas tudo que coloca na mão desse rapaz, você acha que Faraó não investigou? Você acha que Faraó não investiga? Ele investiga. Ele vai procurar nos bastidores para saber quem tu és. Sabe que teu chefe sabe quem é você, né? Passa mais 7 anos. 7 anos de grande abundância. 12 mais 7 dá quanto? Diga alto aí, 12 mais 7 dá quanto? 19 anos. Se passam. Começa aquilo que Deus tinha mostrado para Faraó em sonho e José teria interpretado. Ele sabiamente guardou, ele sabiamente soube o que fazer e foi um excelente administrador. Chegou a época de fome. Nessa época de fome, o Egito tinha muito dinheiro. E vocês conhecem bem a história. Ele tinha poder de negociação. Era época de crise. Época de crise, as casas, os valores caem. Cai ou não cai, gente? Cai. Porque a oferta é a lei da economia, da administração. A oferta maior que a procura. Então, se a oferta maior, os preços começam a cair. Quando os preços começam a cair, nessas ocasiões, o que o governo faz? Aumenta os juros. Porque os empréstimos também começam, está circulando um pouco dinheiro num país. E quem tinha dinheiro? Quem tinha condições? O Egito. Vai todo mundo ali procurar o Egito. Começa a vender suas casas, suas terras, comprar com tudo aquilo que eles tinham guardado durante tantos anos, porque a história diz que tinha trigo no Egito. Tinha alimento no Egito, num lugar totalmente improvável. E só porque naquele lugar tinha um homem de Deus. E só porque naquele lugar tinha alguém que era de Deus. Passado 19 anos, o Egito já não era mais o mesmo Egito onde José chegou. Passado 19 anos, José não era mais aquele menino quando chegou no Egito. Ele tinha nessa época, quando começa a fome, 37 anos, pela contagem que a gente faz aqui. Não era mais um menino, não era mais imaturo, não tinha mais desculpas esfarrapadas, não tinha mais angústia na sua alma. Ele começou a criar uma casca grossa pelas dores que passou. Oh, glória a Deus! A casca grossa que você começou a criar em você, as dores que você aguenta, você acha que é você? Não, é Deus que te capacitou para isso. Você já não chora mais de forma inadequada quando você chorava antes. Você não sofre tanto como você sofria quando você era jovem, imaturo, turrão.
Hoje é outro tipo de ser humano, outro tipo de mulher. É uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é alguém na presença de Deus. Tem consciência do que Deus fez contigo até o dia de hoje? Passado 19 anos, estava tudo diferente. Egito cresceu, José também cresceu, amadureceu, entendeu. Mas faltava uma coisa. Porque se o projeto de Deus, principal projeto de Deus, é a família, Ele não prospera ninguém e deixa a família de lado. Você acha sinceramente que ser próspero financeiramente é o suficiente para a sua vida? Só para mostrar para os outros que Deus é contigo? Se você quiser mostrar para alguém que Deus é contigo, tenha coragem de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer mostrar para alguém que Deus é contigo, lute pela sua família. E para isso tem que ter uma lista aqui de renúncias. Deixa eu abrir aqui um parênteses. A lista, olhe para quem está do seu lado. Aí, só fale para essa pessoa: nos últimos 10 anos você mudou muito. Fale para essa pessoa aí. Diga aí com fé: nos últimos 10 anos você mudou muito. Fale. Pode falar, não tenha medo não. Mas Deus quer te mudar mais ainda. A lista de renúncia: Louvado seja Deus. não murmurar, não mentir, não se envolver com mulher estranha, não se envolver com homem estranho, renunciar aos teus desejos mais profundos, porque tem horas que dá vontade de largar tudo. Você fala: esse negócio é difícil demais. Lidar com o povo não é fácil. Tem que renunciar a muita coisa. Se lidar com família é difícil, tem parente que só Jesus na causa, que só pede, que nunca muda. Tem parente que só dá trabalho. E você? Quem é você na tua família? Que representatividade você tem na sua família hoje? Que liderança você tem na sua família hoje? Como é que você atua dentro da tua família hoje? Deus quer colocar os pingos nos is. E pingos nos is significa perdão. E tem horas que a gente tem que procurar pessoas e pedir perdão, mesmo quando a gente tem razão, só para a gente não perder as promessas de Deus que Ele tem para a minha vida. Porque tem gente que é de dura cerviz, não baixa a cabeça de jeito nenhum, não se submete, não abre a mão do seu orgulho, do que te fizeram no passado, das traições que você viveu lá atrás. Fica contando para todo mundo que Deus fez prosperar o teu caminho, mas o teu coração precisa ser curado e transformado. Chegou o dia, 19, eu fico imaginando, pastor, 19 anos. Não é qualquer dia. O pai Jacó vira para os filhos e fala desse jeito, está escrito: o que vocês estão olhando um para os outros? Vai lá no Egito, tem alimento lá. Deus está falando com a gente: o que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? Tem lugar que tem alimento, tem lugar que tem resposta. Ei, você que está assistindo a gente aí, esse lugar aqui, essa casa de oração tem resposta. Por mais que seja difícil para você, qualquer coisa te paralisa, neste lugar tem cura de Deus para a tua vida. Neste lugar tem solução, neste lugar tem prosperidade, neste lugar tem a bênção do céu sendo derramada, neste lugar tem perdão de Deus. Faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, é a presença de Deus que vai mudar a história completamente.
Não tem para onde correr. E aí, eles chegam lá. José os reconhece. E por que o José os reconhece? Porque eles eram os mesmos. Porque se o pai fala assim, o que é que vocês estão olhando um para os outros? Não tem mais ninguém aqui para vocês caçoarem? Não tem mais ninguém aqui para vocês terem inveja? O que vocês estão olhando um para os outros? Vai lá para o Egito. Eles, passado 19 anos, o que eu entendo aqui, que todo mundo era igual. E quando eles olham para José, eles não reconhecem José porque José estava com outro tipo de veste. Porque José tinha crescido na presença de Deus. Porque José entendeu o propósito de Deus. Porque José aceitou e recebeu passar por esse processo. Porque José tomou uma decisão e falou: eu quero continuar temendo a Deus, independente do que acontecer. É que nem aquele louvor que tem: questiona ou adora, meu irmão. Ou você quer ou você não quer. E espera as coisas acontecerem, porque elas vão acontecer. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Beber água aqui, você dá glória a Deus. Chegou o dia. Eles não reconhecem José, mas José reconhece seus irmãos. Se ele tinha realmente esquecido a casa do pai dele, ele nem ia lembrar quem era quem. A Bíblia diz que ao encontrar os irmãos, eles colocam eles presos 3 dias e fala para um deles voltarem, inclusive levar comida e trazer Benjamim, o irmão mais novo. E a estratégia que ele tem naquele momento é para dizer: não, vocês são espias, vocês não são íntegros não. José sabia quem era quem ali. E aí Rúben, o irmão de José, ali quando eles estavam presos, e José ouve toda a conversa. Olha que interessante. Ele fica ali ouvindo. E José simplesmente fala assim, eles falam assim: eu não disse para vocês. Rúben fala isso lá no verso 21. No verso 22. Não era para vocês pecarem contra o moço, mas vocês não me ouviram. E agora o seu sangue também é requerido. A gente vai pagar pelo que a gente fez. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo com a gente? E Rúben lembra de quê? De 19 anos atrás. Porque quando a gente faz alguma coisa errada contra outra pessoa, e não vai lá e pede perdão, e não se conserta, aquilo ali fica martirizando o resto da vida. E Rúben falou para todos eles: eu não avisei para vocês? Não era para tocar em fulano? Olha aqui você, meu irmão ou minha irmã, com todo carinho e respeito, que ama ser juiz da vida dos outros. Deus está falando para você, está na hora de você ir lá e pedir perdão. E se arrepender do que você fez, do teu julgamento precipitado. Você é juiz agora no lugar de Deus para ficar julgando o que o outro fez, deixou de fazer? Vai lá e pede perdão, para não perder tua bênção, para não perder tua salvação e para não perder aquilo que Deus ainda tem contigo nessa terra. Vai lá e pede perdão. E aí, é nesse momento que José estava entendendo tudo que estava acontecendo, do que eles estavam falando. Os irmãos que foram para Canaã voltam para o Egito. José, depois que ouve essa história, quando Rúben fala, ele começa a chorar copiosamente. Chora muito. É como se dentro dele tivesse assim: Deus, eles estão se arrependendo do que eles fizeram. E quando acontece tudo isso aqui, a Bíblia relata que Deus lembra José dos sonhos que ele teve na sua juventude, do que Deus faria com ele quando ele sonha que os irmãos se curvariam na presença dele. E isso aconteceu. Mas existe uma das frases mais lindas de Gênesis, quando eu leio essa história. E quando Benjamim vem à presença, ele se apresenta para Benjamim, tem um encontro ali lindo com seu irmão.
E depois de se revelar a todos eles ali, ele vira para todos os seus irmãos e diz o seguinte: vós bem tentastes contra mim, mas Deus transformou em bênção. Tudo que vocês tentaram contra, na verdade, era propósito do céu. Então eu quero te dizer que as perdas que você tem vivido, tem o dedo de Deus, e Ele sabe o que está acontecendo. Fique em paz, minha irmã e meu irmão. Ele sabe o que Ele está fazendo. Às vezes é necessário dar alguns passos atrás, para que 1000 passos sejam abertos para a tua vida e para a tua casa. Tem muitas coisas que a gente não entende, mas eu quero te dizer algo de Deus essa noite: suporta mais um bocadinho. Separação não é uma alternativa. Rompimento não é uma alternativa. Largar de mão não é uma alternativa. Olha para quem está do teu lado e fala assim: suporta mais um pouquinho. Vocês estão entendendo o mistério misterioso? Mas minha irmã, que marido difícil. Que mulher é essa? Que pai é esse? Irmão, 16 anos casado eu vou fazer. Você acha que eu não sei o que é casamento? E às vezes a gente tem vontade de matar o outro. Ou é só eu? E tem uns que ainda colocam a culpa em Deus, né? Faz que nem Adão. Olha aí a mulher que tu me deste, Jesus. Dividiu o mesmo prato, a mesma cama, a toalha jogada. E quantos anos passam que entra na rotina? E quando você não sente mais vontade de estar ao lado, acabou a admiração, só tem uma coisa que resolve: a presença de Deus. Não tem. Irmã Simone, para essa situação, para esses desajustes, para tanta coisa difícil que eu tenho passado, somente a presença de Deus. Eu tranco o meu quarto, fecho a minha porta e vou falar com o dono da minha vida. Eu tranco o meu quarto e fecho a minha porta e vou falar com o dono do meu marido. Eu tranco o meu quarto. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Você que é marido, só queria lembrar a você: o seu sogro é ciumento, e ele se chama Deus Todo-Poderoso. E a filhinha dele aí, cuide bem. Você está entendendo? Diga amém aí. Porque ele vai te cobrar. Voltando aqui, eu tranco meu quarto, fecho a minha porta e vou buscar a presença de Deus. E vou entrar na presença de Deus. Vou me derramar na presença dEle. E vou clamar a presença dEle para dentro da minha casa. E vou declarar: esta casa é tua, este lugar é teu, esta família é tua, este casamento é teu. Foi o Senhor que me deu, é o Senhor que é o dono deste lar. Que a tua presença reine neste lugar. Satanás não tem poder contra a nossa vida, contra o nosso casamento, contra a nossa família. Coloca tudo no lugar esta noite, meu Deus. Coloca os pingos nos is, traz a verdade à tona. Coloca o teu perdão, Pai, e o teu amor e a tua paz, que excede todo entendimento, dentro da minha casa, em nome de Jesus. Ore a palavra, leia a palavra e diga: a tua palavra diz. A tua palavra diz. A tua palavra é fiel. A tua palavra diz que há cura para aquilo que está enfermo. A tua palavra diz que há salvação para o que está perdido. A tua palavra diz, e o Senhor não pode voltar contra a sua palavra. É a tua palavra, Senhor, não sou eu, é a tua palavra.
Nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. De todas as maneiras, de todas as formas. Mas uma coisa que a gente precisa entender, eu tenho visto isso bastante nos últimos tempos, pastor, que nós precisamos despertar continuamente para um avivamento dentro da nossa casa. Um dos pastores disse que tudo começa dentro de casa. Coloca esse povo para orar. Irmã Simone, meu esposo não tem hábito de orar. Deixa eu rasgar o verbo aqui. Na igreja é uma bênção, em casa só Jesus na causa. Minha esposa é assim, meus filhos são assim. Alguém tem que começar. Culto familiar dentro de casa. Lá em casa fica eu, o pastor e o Samuel. Imagina, meu esposo é pastor, está na igreja direto, a gente também. Mas se eu não cuidar da minha casa, a gente não vai suportar os ataques na obra. Se eu não começar dentro de casa, eu não consigo aguentar os ataques que eu sofro no ambiente de trabalho. Porque a gente sofre todo tipo de bombardeio em todas as áreas espirituais que estão rodeando a nossa vida. Então, se eu não começar dentro de casa hoje, quando José fala assim, porque eu temo ao Senhor, ele está dizendo assim, eu me casei, a minha mulher também teme ao Senhor. Eu estou ensinando como é que funciona. Mas talvez alguém não seja, não importa, porque muita gente olha para a gente como exemplo. Você acha que meu filho, que é toda hora está fazendo culto familiar, ou prefere estar no celularzinho lá brincando, que é um vício? Vocês concordam ou não? Não me olhem sério desse jeito, não. Você consegue mais água para mim? Eu sou uma mulher que toma água. Ô, Jesus, tem um mistério aí, né? Irmã Simone, o que é avivamento dentro de casa? Todo avivamento tira a pessoa dos 4 cantos isolados que ela vive. O avivamento ele vem através de jejum, de oração, de busca da presença do Senhor. O avivamento ele pode ser tão forte que ele pode mudar o teu padrão de vida. E o avivamento ele traz um impacto tão grande. E a palavra avivamento significa tornar a viver, tornar a ter vida, né? Então, quando a gente fala de avivamento familiar, a Bíblia fala que avivamento traz a presença de Deus e o temor de Deus. Quando há avivamento dentro do meu lar, há menos reclamações, há menos questionamentos, há mais presença de Deus. Por exemplo, faça um propósito de passar 1 ano sem ver televisão nenhuma. Já fez isso? Sem TV, sem tela. E troco por um propósito com Deus, de relacionamento com Deus. Então, quando esse relacionamento com Deus ele está funcionando e ele é diário, e eu não estou falando aqui de fanatismo, eu estou falando de relacionamento com Deus. Então, esse avivamento, além de presença de Deus, ele traz arrependimento, que é o personagem principal do avivamento dentro da minha casa. E o avivamento, quando ele é real, ele vai para fora. As pessoas percebem que há algo diferente. E coisas diferentes também começam a acontecer. No avivamento, a palavra de Deus é desejada e engrandecida dentro do meu lar. Por isso que o salmista fala assim: desvio os meus pés de todo o caminho do mal, para observar a tua palavra, a tua lei. Avivamento produz ouvidos atentos, olhos abertos e sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Produz calmaria na hora da angústia, produz refrigério, produz calma, produz providência do céu. Quando há avivamento no meu lar, mesmo quando tudo está dando errado, eu sei quem eu sirvo e que no final a resposta vem dele.
José disse: porque eu temo ao Senhor, por isso que eu aguentei até aqui, por isso que eu estou perdoando a vocês. E para a gente que conhece bem, porque há uma promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa viveremos as promessas de Deus. E a maior delas é: eu sei que um dia eu vou morar no céu. Eu sei que um dia eu vou morar no céu. Pode um monte de gente estar falando que não prega mais isso por aí, mas eu continuo dizendo: eu sei que um dia eu vou ver o meu Redentor face a face. Eu sei que esse amor que me tirou de uma lama familiar, que mudou a minha história, que escreveu um novo recomeço, que me deu uma família de Deus. E eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, prosperidade familiar, refrigério da parte do céu e um novo começo na presença de Deus. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda, diga comigo bem alto: ainda tem vida aí. Não desiste não. Aguenta mais um bocadinho. Suporta mais um pouquinho. Vai valer a pena. Pastor Elias, eu sempre falo isso. Pastor Elias fala assim, né? Eu duvido das minhas dúvidas que Deus não vai fazer. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Oh, aleluia. Os dedos estão doendo não, né? Tudo certo aí? Ah, eu tô. Oh, glória. Ó. Há um propósito de Deus para a família. Está escrito. Deus criou um homem e Deus criou uma mulher para formar uma família. Eu te contei 0,5% do que aconteceu comigo. Por isso que eu digo para você: eu sou um milagre. A minha casa é um milagre. E eu creio que a tua história também é um milagre. Por isso que você está aqui essa noite, e você também que está nos ouvindo. Eu quero convidar você que está aqui essa noite e que Deus falou com você. Vem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração. Venha em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração especificamente por você. Venha em nome de Jesus. Aleluia. Venha. Não se demore não, vem aqui. Há algo novo de Deus para sua casa. Há dias novos. Há momentos novos. Viver experiências novas com a tua família. Coisas que Deus quer ajustar, que Deus quer colocar no seu devido lugar. Presentes de Deus. Oh Senhor, aleluia. Nós vamos orar. E eu quero que você ore junto comigo. Quero que você clame o nome do Senhor. Coloque as tuas demandas no altar e fale: Senhor, nesse aspecto, entra nesta causa. Faça um propósito com Deus. Faça algo diferente. Mude essa história. Nesse sentido que Deus falou especificamente com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estão teus filhos e tuas filhas. Deus, Tu és o Deus da família. Tu és o Deus da minha família. Tu és o Deus desta geração. Senhor,
E eu quero colocar aqui todas as demandas dos teus filhos, as nossas demandas no teu altar, clamando a ti, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, Senhor, que não merecemos, mas sem ti nada somos, Pai. Tantos de nós sofremos calados por situações que vivenciamos e temos renunciados por amor à nossa família. Queremos clamar a ti essa noite por um novo tempo, queremos clamar a ti por uma prosperidade familiar, por cadeia sendo quebrada. Entra lá dentro daquele quarto agora, daquela sala, Senhor. Entra lá, Senhor, nesta sala. Entra lá neste quarto, neste ambiente. Ah, Deus, e faz todos entenderes que o Senhor é o Senhor desta casa, desta família. Quebra todo jugo, repreende todo ataque do inimigo, toda obra do inferno, toda obra que tem sido preparada contra a minha casa, que seja destruída em nome de Jesus. Nós queremos declarar que nossa família é tua, Senhor, que a nossa família é tua e tu não abre mão, Pai. Então fortalece-nos essa noite, fortalece-nos, Senhor. Coloca, Pai, algo novo dentro da gente, um ânimo novo, um olhar diferente, um ouvido diferente. Faz-nos calar quando queremos falar, Senhor. Faz os nossos ouvidos mais atentos, refrigera a nossa alma, refrigera o nosso espírito. Ah, Deus, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então nos fortalece na tua presença, quebra todo jugo e faz algo novo, Pai, dentro dos nossos lares. É o que eu te peço essa noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, crendo em nome de Jesus. Diga amém. Diga assim comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Aplauda Jesus.